Fala galera, canal Real Madrid Notícias Brasil chegando para a gente falar sobre a possível infiltração do Kylian Mbappé para jogar a final. De antemão, eu já falo que eu acho um absurdo, eu acho que não faz o menor sentido e a gente vai estar analisando todo o contexto do jogo de amanhã, essa situação da infiltração, para que serve, como que ele vai fazer, enfim. Eu quero também analisar, entender por que o Xabi Alonso vai insistir nessa possível infiltração do Mbappé. Na minha opinião, a corda tá no pescoço dele, né? Então, esse é o cenário que se desenha para o jogo de amanhã. E no final, eu vou dar minha opinião, vou falar se eu jogaria ou se eu não jogaria se eu fosse o Mbappé. E pessoal, acompanho o futebol europeu já há muitos anos e principalmente o Real Madrid, né? E eu trago aqui nesse canal para vocês notícias que não saem da TV tradicional, né? Muitas vezes a gente procura informações e não acha, sempre fala mais do mesmo. Enfim, se você curte escutar ou assistir um vídeo enquanto tá na academia, lavando a louça, indo pro trabalho, enfim, peço para você se inscrever que a gente vai ter vídeos diários no canal sobre o contexto do futebol europeu e sobre o Real Madrid. Vamos lá. Por que essa final é mais perigosa do que parece? O Xabi Alonso, ele tá vindo num contexto em que possivelmente ele tem risco de não ganhar nenhum título essa temporada, né? O Real Madrid vem com a sombra do Ancelotti, né, que ganhou 2 Champions no período aí de 5 anos. Então, o Xabi Alonso é uma grande aposta da diretoria. Ele está sofrendo com muitas críticas desde o início do ano, conseguiu essa vitória relativamente boa, né, contra o Atlético de Madrid, e esse é o contexto que está se desenhando. Caso o Xabi Alonso não ganhe La Liga, não ganhe Champions League, não ganhe nenhuma Supercopa ou uma Copa do Rei, eu tenho convicção absoluta pelo histórico de demissões do Real Madrid, que ele não continuará no cargo, né, ao final da temporada. Então, na minha visão, ele vê esse jogo como uma possibilidade de não ter o argumento de que ele não ganhou nada esse ano, e é perigosíssimo, né? E para quem não sabe, só para situar, a gente vai ter a final amanhã às 16 horas, Barcelona e Real Madrid, pela final da Supercopa, e é um jogo que é perigosíssimo, tanto para o Barcelona quanto para o Real Madrid, né, que pode modificar completamente os rumos da temporada. E a grande bomba, a grande notícia que saiu nos noticiários ontem e hoje, eu acompanho um Twitter de torcedores do Real Madrid, e o que vazou, o que chegou até eles é de que tem a possibilidade do Mbappé fazer uma infiltração. Essa infiltração seria uma infiltração analgésica ali, para parar de sentir dor, como se fosse um remédio, só que direto no músculo, né? Direto no músculo para que ele não sinta dor e consiga desempenhar seu futebol tranquilamente. É perigoso, quem não lembra, né, o jogo emblemático do Atlético de Madrid contra o Real Madrid na final daquela Champions League, em que o Diego Costa saiu logo aos 10 primeiros minutos, ele aplicou até placenta de égua. Foi bem curioso na época, o pessoal achava que ia funcionar, mas não funcionou e acabou prolongando a lesão que ele estava sentindo até aquele período, né? Então tem esse problema, tem esse risco que tem que analisar todas as variáveis e buscar entender se vale a pena ou não infiltrar dessa forma. No final eu vou me aprofundar mais sobre o que eu acho, mas a princípio eu quero só trazer o contexto. O Xabi Alonso, na minha opinião, ele tá se sentindo com a corda no pescoço, né? Ele teve polêmica com o Vinícius Júnior, tá tendo polêmica com o Valverde, né? Teve polêmica com o Valverde sobre escalar ele na lateral direita ou não. Então eu vejo como bastante perigosa essa situação, principalmente para o Xabi Alonso. E na minha opinião, eu acho que ele pode esticar essa corda, pode extrapolar um pouco o limite, justamente por causa dessa pressão que vem em cima dele, né? E o Mbappé, ele é o cara dos gols do Real Madrid, ele tem mais de 50% de participação dos gols do Real Madrid, inclusive a simples presença dele baixou significativamente a quantidade de gols que o Vini fez, que o Bellingham faz, que o Rodrigo faz, e ele é um cara central, né, para o sistema ofensivo do Real Madrid. E contra o Barcelona, se vocês não lembram, o último jogo foi uma goleada no Santiago Bernabéu e o Mbappé foi extremamente importante. O Barcelona, ele joga com as linhas mais altas, busca a posse de bola, mas quando tá na fase ofensiva do jogo, joga com as linhas muito altas. E o Mbappé é o cara perfeito, né? Tanto o Mbappé quanto o Vini, para jogar em transição, né? Caso o Real Madrid esteja sofrendo muita pressão, e para jogar em transição e atacar o espaço,
né? A defesa do Barcelona tá sofrendo muitas dificuldades, principalmente com o Ronald Araújo, que já não tem mais a confiança da torcida, né? Tá em vias de ser negociado. E o Mbappé seria um cara central, né? Para jogar ali naquela posição, atacar o espaço, jogar em transição. Enfim, eu acho que todo esse contexto, toda essa problemática em torno do Xabi Alonso, ele não está consolidado, ele não tem a confiança da torcida, a diretoria está dando voto de confiança nele e começa através da Supercopa. E eu acho que esticar a corda, eu acho que pressionar o Mbappé para infiltrar, já chegando na fase final do vídeo, indo para minha opinião, é extremamente perigoso, né? Ele pode ter problemas ainda mais na volta da Champions League, depois dessa virada de ano. Ele pode prolongar o problema da lesão dele, ele pode não desempenhar bem, como ele tem desempenhado nos jogos anteriores, e eu sinto até como se fosse uma falta de confiança no time dele. Né, eu sinto que ele não confia o suficiente nos jogadores de frente, no Rodrigo, no Vini Júnior. É a impressão que eu tenho. Tanto é que o Vini tem sido substituído sistematicamente nos últimos jogos. O Rodrigo, agora que ele está sendo titular, mas ele comeu um banco aí durante inúmeras partidas. E agora que nos últimos 3 jogos ele tá com 4 participações em gols, né? Foram 3 assistências em um gol. Então, assim, eu acho que passa um recado até perigoso pro restante do grupo, né? Pro Gonçalo, né, que tá substituindo ele, o azarado do Endrick, que no momento que o Mbappé se machuca, ele é negociado, o Mbappé nunca se machuca. E quando o Mbappé se machucou no Mundial de Clubes, o Endrick se machucou também. E agora que o Mbappé se machucou novamente, o Endrick foi negociado com o Lyon. Mas eu acho que foi uma boa decisão. Eu já quero trazer um próximo vídeo sobre o Endrick, né, sobre a situação dele. E eu quero analisar também nos próximos vídeos que eu vou postar no canal, falar um pouco do contexto do jogo de amanhã e falar sobre o pós-jogo, né? Fazer o pós-jogo, fazer minha análise, ver como o Real Madrid desempenhou, se foi bem, se foi mal, enfim. Se isso te agrada, se você curte esse tipo de modelo de vídeo, se inscreve aí, dá essa força, o canal tá começando e a gente se fala. Valeu!